paz. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Sejam bem-vindos nessa noite, amém? A mais uma quarta-feira de guerra, momento onde nós nos colocamos diante da presença do Eterno Deus para adorá-lo na beleza da tua santidade. Amém? Para adorá-lo na beleza da tua santidade. Amém? Estamos aí testando aqui o nosso equipamento. Amém? Tá chiando um pouquinho. Então vamos dar uma melhorada aí no... Amém? Tá chiando um pouquinho. E aí nós vamos dar uma melhorada aí no... Dá pra me ouvir agora? Tá melhor, sem chiar. Amém? Um pouquinho frio aqui. Louvado seja Deus. Sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira de guerra. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ele é um Deus que nos ama. E eu creio que nessa noite de hoje, amados, Deus tem uma palavra para o seu coração. Ontem eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de ontem realizarmos a nossa célula presencial. Foi um grande mover de Deus, onde o Senhor, Ele, pela sua misericórdia, se fez presente mais uma vez em nosso meio, né? Onde nós estivemos ali adorando ao Senhor, intercedendo, tendo nosso momento de comunhão, de adoração. E bendito e digno é o Senhor. Amém? Para você que não me conhece ainda, amado, eu sou o Fernando, né, líder aqui da célula PVU em São Paulo. E estamos aí nesse trabalho todas as quartas-feiras. Seja bem-vindo, irmão Josildo. Seja bem-vindo aí cada um de vocês que está conosco nessa noite. Amém? E Deus, Ele tem colocado, amado, uma palavra ao nosso coração. Se você quiser já deixar já separado aí em Juízes, capítulo de número 6, amém? Onde nós estaremos ministrando hoje, o tema dessa noite. E eu creio que Deus há de falar aos nossos corações, amém? Eu quero te convidar, você que pode, lógico, a fazer um momento de oração, amém? Vamos estar intercedendo nesta hora pela vida daqueles que ainda se encontram internados, né? Seja por Covid ou qualquer outra enfermidade, amados. Pois a palavra de Deus nos diz em Isaías, capítulo de número 53 e verso de número 1 ali, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? Então eu creio que se você está aflito nesta noite, o Senhor, Ele há de trazer paz sobre a sua vida. Seja bem-vinda a irmã Andréia. Amém? Louvado seja Deus. Vocês que podem, feche seus olhos neste momento. Vamos fazer um momento de oração. Amém? Agradecendo ao Deus por este momento, por você estar podendo nos ouvir, por você estar podendo compartilhar essa palavra. E eu creio que Deus, Ele irá falar ao seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, é no nome do Teu Filho Jesus que nesta noite eu quero agradecer a Ti por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar na Sua presença. Pai, sabemos que o Senhor é um Deus grande, poderoso, e o Pai amado pode todas as coisas, ó Senhor. E por isso nós entregamos a Ti, ó Deus, pois em Ti, ó Pai amado, meu Deus, nós somos mais que vencedores.
por aquele que nos amou. E o Senhor Jesus nos amou e entregou a sua vida por nós, para que nós não vivêssemos mais, ó Pai amado, meu Deus, como nós andávamos antes, mas, Senhor, para que nós venhamos andar em novidade de vida. Meu Deus, é no nome de Jesus que nessa noite os seus filhos têm se encontrado aflitos, Senhor, angustiados. A sua palavra nos diz: lançai sobre o Senhor todas as vossas ansiedades, Pai amado, pois Ele cuidará de vós. Senhor, que nós venhamos crer, Deus, que o Senhor é um Deus que cuida, que o Senhor é um Deus que vela por cada um de nós, pois a sua palavra também nos diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que assim seja nesta noite, que o Teu Espírito Santo venha nos encher, que o Teu Espírito Santo venha estar sobre as nossas vidas, ó Deus, pois a sua palavra nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, ó Deus, alegra-nos, ó Pai, pois a tristeza ela pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao romper da manhã. E eu quero que esta alegria, Senhor, a alegria do Senhor venha invadir sobre cada coração. Pai amado, nesta noite, Senhor, levantar aquele que está caído, dar força àquele que está cansado, Senhor, cura aquele que se encontra enfermo, ó Deus. Em nome de Jesus, repreenda todo e qualquer, ó Pai amado, meu Deus, pensamento de suicídio, Pai amado, espírito de depressão, que seja quebrada agora, Senhor. Meu Deus, todas as cadeias do inimigo sobre a vida dos seus filhos, em nome de Jesus, Pai. E que a liberdade que está em Ti, ó Cristo, pois o Senhor nos libertou, ó Pai. Por isso nós somos livres, ó Pai amado, pelo Senhor, pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Senhor, abençoa nessa noite, este momento, Pai. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, ó Deus. Amém. Amém, amados. Louvado seja Deus. Quero te convidar a estar já aí louvando ao Senhor. E nessa noite, amado, abra o seu coração. Abra o seu coração ao Senhor, pois eu creio que Deus, Ele rasgou os céus sobre as nossas vidas e hoje nós temos livre acesso ao Pai. Que nós venhamos, em nome de Jesus, tão somente acreditar e confiar que o nosso Deus está entre nós. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Vive
Desperta, desperta, desperta. Reveste-se de força. Braço do Senhor. Reveste-te de força. Se encha da força do Senhor, da ousadia, do poder, do fogo. Dá espaço para Ele. Ele te fortalece, Ele te renova nessa noite. Ele te incendeia com o fogo da sua presença. Você manifestará a glória de Deus aonde você estiver. Você é profeta do Deus vivo na terra. Vem, rasgue o céu sobre esse lugar. Louvado seja Deus. Seja bem-vindo, irmã Marli, irmão Josildo. Vamos pedir que o Senhor nessa noite Ele venha nos encher. Ainda que esteja um pouquinho frio a temperatura, mas que o Espírito Santo venha aquecer os nossos corações essa noite. Amém? Pelo sacrifício, Deus proveu o Espírito. Entrego por inteiro. Deus proveu o fogo. Pelo sacrifício, Deus proveu o Espírito.
enche-me, Deus, enche-me. Que você nessa noite, amado, venha pedir para o Senhor te encher. Te encher por quê? Porque talvez você está me assistindo neste momento e talvez os seus sonhos se perderam. Seus projetos podem ter falido muitas das vezes. Você pode ter se frustrado, mas quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, Ele é aquele que renova os nossos sonhos, que restaura aquilo que estava perdido. Como o profeta Ezequiel nos diz em Ezequiel 37, quando ele é levado até aquele vale de ossos secos. O Senhor faz uma pergunta ao profeta: poderão reviver esses ossos? E ele diz: Senhor, tu sabes. Profetiza sobre os ossos, disse o Senhor a Ezequiel. Ezequiel profetizou e aqueles ossos voltaram a ter vida. E nesta noite eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei o que o inimigo pode ter feito a você, que talvez tenha feito com que você perdesse os seus sonhos, que você perdesse ou as suas expectativas de vitória, de conquistas. Em nome de Jesus, amado, Deus, Ele faz nova todas as coisas. E a palavra de Deus, ela não volta para Ele vazia. Se Deus prometeu na sua vida, creia que Ele vai cumprir todas as suas promessas e tudo aquilo que o Senhor disse a você. Ele vai cumprir. Então nessa noite, eu quero te convidar, volte a sonhar, volte a acreditar nos sonhos que Deus gerou no seu coração. E eu creio que Ele irá realizar os sonhos, segundo a vontade dEle, sobre a sua vida. No nome do Senhor Jesus Cristo, os sonhos de Deus, eles são para você. Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito, não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Aleluia, Deus. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Volte
Porque Deus, ele nos diz na sua palavra que quando teve ali a ascensão de Cristo, os discípulos, eles ficaram em Jerusalém. E a palavra do Senhor, ela nos diz que o próprio Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E assim, após ali aqueles dias que o Senhor teve a sua ascensão, os discípulos, eles se manteram reunidos. E o Espírito Santo do Senhor, ele veio sobre aquele lugar. Eu não sei, que talvez você tenha passado. Talvez esteja como os discípulos, esperando, faz dias, que o Senhor, ele fez uma promessa sobre a sua vida. Talvez aos seus olhos você não vê nada, mas Deus está se movendo ao seu favor. Deus está indo ao seu encontro. E eu creio que os seus sonhos irão se realizar para a honra e glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque o nosso Deus, amados, ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Nós, eu e você, podemos mudar, mas o nosso Deus, ele não muda. Ele permanece fiel. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Amém? Vamos louvar, e após esse louvor nós estaremos adentrando na palavra. Amém? Aleluia, Deus. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo. Eu mandarei o Consolador. Aleluia. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios, 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 cheios. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos o vento soprou. Eu vou ter que declarar. Atos 2, levante a mão. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas, repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios, cheios do Espírito Santo. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa
ele venha como labareda de fogo, aquecendo a chama dentro dos nossos corações. Que ele venha fazer em nós morada, amados, pois necessitamos a cada dia que o Senhor esteja conosco, dentro de nós. Necessitamos andar pelo Espírito do Senhor. Amém? Quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia aí no livro de Juízes, capítulo de número 6, amém? Verso de número 12 ao verso de número 16. Amados, o Senhor, Ele me deu este tema no decorrer dessa semana, e ontem o Senhor desenvolveu ao meu coração a mensagem dessa noite. Eu creio, meus queridos, que assim como o Senhor tem falado grandemente ao meu coração através dessa palavra, eu creio que o Senhor também irá falar ao seu coração. Eu não sei os seus problemas, o que você tem passado, mas eu acredito no Deus a qual nós servimos. Amém? Quero fazer uma breve oração enquanto você procura livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 12 ao 16. São 4 versículos que nós estaremos lendo. Eu creio que o Senhor estará falando aos vossos corações. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, Deus, mais uma vez me coloco diante da sua presença. Te agradeço pelos louvores aqui entoados, a qual clamamos, ó Deus, através dos louvores a Ti, para que a presença do Teu Espírito Santo venha nos encher, venha estar sobre as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nessa noite venha rasgar as janelas dos céus, ó Pai amado, meu Deus, o véu, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha contemplar, ó Pai amado, através do Teu Espírito Santo esta palavra e falar sobre cada um, ó Pai amado, meu Deus, daqueles que estarão ouvindo esta mensagem, Pai. Quer seja agora, quer seja posteriormente, Deus. Eu sei, Senhor, meu Deus, que nenhum trabalho no Senhor é em vão, Senhor. Eu creio, ó Pai amado, que vidas irão, ó Pai amado, meu Deus, contemplar esta palavra, que irão contemplar essa mensagem. E eu creio, Senhor, meu Deus, que cadeias serão quebradas, ó Pai. Que a partir do dia de hoje, Senhor, em nome de Jesus Cristo, haverá transformação de vida nas vidas de cada um daqueles que contemplarem esta mensagem, Senhor. Que o Teu Espírito venha falar em cada coração. Eis-me aqui, Senhor. Fale comigo também, ó Pai. Não segundo, ó Pai amado, meu Deus, a sabedoria humana, mas segundo o Teu Espírito Santo que nos conduz. Fala conosco, Pai. Necessitamos ouvir a Sua voz. É que eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Louvado seja Deus. Palavra do Senhor em Juízes, capítulo de número 6. E verso de número 12 está escrito assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram que o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos medianitas. Não é verdade? Perdão, verso 14. Então o Senhor virou para Gideão e disse: Vá nessa sua força, vá na força que você tem e livre Israel da mão dos medianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: Já que estou ao seu lado, você derrotará os medianitas, como se fossem um só homem. Até aqui. Amém, amados? Essa palavra é uma palavra bastante conhecida, né, que muitos já ouviram falar deste homem chamado Gideão. E nessa noite, meus queridos, quero trazer um breve resumo desse capítulo de número 6, do versículo 1 até o versículo de número 10. A palavra do Senhor nos diz em Juízes 6 que os filhos de Israel, versículo de número 1,
eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso, o Senhor os entregou na mão dos medianitas durante 7 anos que eles passaram ali na mão dos medianitas. E a palavra nos diz que todas as vezes que eles plantavam, os medianitas vinham como gafanhotos e roubavam todas as suas plantações, devastavam tudo aquilo que eles construíam. Foram 7 anos de sofrimento, mesmo estando aquele povo ali, porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e mesmo eles estando durante 7 anos em sofrimento, mesmo eles estando em pesada artilharia do inimigo, dos medianitas, aquele povo, eles não buscavam ao Senhor, eles não procuravam a Deus. E quantos, amados, tem sido dessa forma? Quantos, independentemente do que tem vivido, não procuram a Deus de forma alguma? Preferem andar na força do seu braço, andar conforme a sua sabedoria, conforme aquilo que ele acha que é certo para ele, e não conforme a palavra de Deus, conforme o que a palavra de Deus diz. Mas nós vemos também que quando eles decidiram clamar ao Senhor, deu-se início à virada de cativeiro para aquele povo. Mas era necessário que eles buscassem somente ao Senhor e deixassem os deuses dos amorreus, onde eles habitavam ali, porque eles passaram a adorar os deuses dos amorreus. E por isso também, acredito eu, que estavam em constante sofrimento, porque a palavra do Senhor, ela nos diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os maiores mandamentos. E quando eles estavam ali adorando aos deuses dos amorreus, eles estavam idolatrando outros deuses e não o Deus de Israel. E a palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 115 que até quando procurará deuses que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, mãos, mas deles não apalpam, boca, mas não falam, deuses de pedra, de barro, que nada podem fazer. Meus queridos, Deus, o Deus de Israel, Ele é um Deus vivo. Eu e você somos profetas de um Deus vivo, amado, aqui na terra. Um Deus que não muda, um Deus que não vai mudar jamais. Pois a palavra do Senhor nos diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente sobre a nossa vida. Mas quando eles decidiram buscar ao Senhor, começou ali a virada de cativeiro na vida do povo de Israel. Eles deixaram, começaram a deixar. E aqui nos mostra que existem pessoas que mesmo em meio à derrota e à desgraça, elas deixam de buscar ao Senhor. Mas você decide, é o tema dessa mensagem. Você decide, amado, hoje, se prefere viver, continuar vivendo sobre a artilharia pesada do inimigo, sofrendo. Talvez tudo aquilo que você tem plantado, tudo aquilo que você tem planejado, o diabo tem vindo e tem roubado, ou pessoas têm vindo e saqueado você. Mas por que isso pode estar acontecendo? Porque você não tem buscado, você não tem colocado nas mãos do Senhor. Porque a palavra de Deus em João 10:10 ela nos diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meus queridos, vocês venham buscar a Deus, entregar o seu caminho ao Senhor. E talvez hoje você está cansado de buscar soluções para a sua vida do seu jeito,
como se diz aquela música, deixando a vida te levar. Mas a partir dessa noite, pelo poder do nome de Jesus, deixe que o Senhor conduza a sua vida. E se você está cansado, a palavra do Senhor em Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a qual nós servimos. O tema dessa mensagem de hoje é Você Decide. E eu quero trazer aqui 3 pontos essenciais de decisão. 3 pontos de decisão essenciais que você tem que ter na sua vida. O primeiro ponto, amado, de decisão que você deve ter é se você continuará se vendo através dos seus olhos ou se você passará a ver a sua vida através da palavra de Deus. Boa noite, irmã Josilda. Seja bem-vinda em nome de Jesus, minha querida. Nós estamos meditando no livro de Juízes 6 hoje. Amém? E voltando para a palavra, o primeiro ponto de decisão é este: se nós continuaremos nos vendo com os nossos próprios olhos ou passaremos a nos olhar como Deus nos vê. Porque no verso de número 12 de Juízes 6, Deus chama Gideão do que, amados? De valente, homem valente. Mas talvez você tenha sido como Gideão. E troque o nome de Gideão, coloque aí Josildo, Josilda, Marli, Priscila, Fernando. Coloque aí Vilma. Deus tem te chamado de valente. E talvez você, como Gideão, olhe para a circunstância ao seu redor e diga: ah, meu Senhor, se o Senhor estivesse comigo ou conosco, por que nos aconteceu tudo isto? Se o Senhor, Deus, estivesse comigo, por que me aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos medianitas. Meu querido, se o teu pensamento tem sido como o proferido aqui por Gideão, dizendo talvez: por que tudo isso está te acontecendo? Por que as maravilhas do Senhor, que o Senhor fez na vida dos seus pais, ou talvez dos seus avós? Eu não sei se você veio de um berço evangélico, ou se você conhece pessoas que têm testemunhos maravilhosos, mas talvez você está numa situação hoje, que assim como Gideão, você olha e fala: Senhor, cadê as maravilhas que o Senhor fez na vida de fulano, na vida de Beltrano? Será que o Senhor me abandonou? Amado, Deus, Ele não te abandonou. Pode uma mãe se esquecer do filho que ela carrega em seu ventre, mas o Senhor jamais se esquecerá dos seus. O Senhor, o Deus de Israel, está com você. Mas tome esta decisão hoje. Você que decide, meu querido, se você vai olhar a batalha que você está enfrentando hoje aos seus olhos, ou se você vai passar a olhar essa batalha aos olhos da palavra de Deus. Porque Deus hoje, Ele te chama de valente. Deus te chama de varão, de varoa, valorosos para o Senhor. Então caminhe com a palavra, com aquilo que Deus diz. Porque se você continuar caminhando com a sua visão, a palavra do Senhor, ela nos diz em Provérbios 24:10: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Nota-se que se você continuar olhando para as suas lutas, pensando em vencê-las por tua força, você continuará dando murro na ponta de faca, sem avançar para qualquer lugar. Quanto mais para os planos que Deus tem para a sua vida.
Porque os planos que Deus tem para a sua vida estão baseados dentro da palavra do Senhor e na visão que Deus já tem em você, amado. Talvez você olhe para o Senhor e olhe para você mesmo e fala: Senhor, eu não vou conseguir alcançar. Eu planejei fazer isso, aquilo, mas eu não vou conseguir alcançar. O Senhor diz em Jeremias 29, bem sei os planos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a cada um o fim que desejais. Os planos de Deus são planos maravilhosos para a sua vida, mas você tem que decidir a se olhar como Deus te olha. E como você vai se ver como Deus te vê? Através da palavra, dizendo que você é valente, dizendo que mesmo tendo poucas forças, tu não negaste o meu nome. Eis que coloco diante de ti uma porta aberta. Aleluias. Amados, pare de só se lamentar por aquilo que você está vivenciando hoje. Pare um pouquinho, olhe para o que Deus fez na sua vida, passe a agradecer a Ele pelo que Ele já fez, por aquilo que Ele prometeu, porque a palavra do Senhor nos diz que fiel é o que prometeu, a qual também o fará, e que a palavra dele não volta para Ele vazia, mas antes prospera em tudo aquilo que lhe apraz. Deus te fez uma promessa e ela vai se cumprir, porque Ele é fiel. Mas cabe a você essa decisão. Cabe a você deixar os seus sentimentos de lado, deixar a sua visão humana de lado e passar a se olhar como a palavra de Deus diz que você é. O segundo ponto de decisão que você deve ter na sua vida é que você precisa decidir se você irá avançar nas promessas que Deus tem para você, segundo a sua palavra, ou se você permanecerá parado, ou seja, estático. E quando eu digo estáticos, amado, o Senhor, Ele não nos chamou para ficarmos parados. A própria palavra do Senhor, ela nos diz lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, e versículo de número 8, que o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. O Espírito Santo, meu querido, é um espírito dinâmico. A palavra do Senhor nos diz que ele pairava sobre as águas em Gênesis 1. A palavra do Senhor nos diz lá em Mateus 4 que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. A palavra de Deus também nos diz em Atos 2 que o mesmo Espírito, ele sobreveio, ele veio soprando como um vento impetuoso, e aonde estava reunido 120 naquela casa. Alguns que estavam ali saíram, como nós ouvimos aqui no louvor, mas 120 ficaram. E aqueles 120, eles foram batizados com línguas como se fosse de fogo. E começaram a falar em outras línguas. Amados, e as pessoas que estavam em volta, eles diziam que eles estavam embriagados. Mas não, eles estavam cheios da presença do Senhor. E eu quero que nessa noite você passe a avançar. Porque talvez, se você ficar estático, você vai dizer como Gideão disse no verso 14 e 15. Que ele virou para o Senhor e disse... O Senhor disse a Gideão: vá nessa sua força. Vá na força que você tem. Que você livrará Israel da mão dos medianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Aí Gideão vai e responde ao Senhor: ah, meu Senhor, como? Como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou menor da casa de meu pai. Amém, irmã Marli. Deus não desampara o homem. É o homem que se afasta de Deus. E é uma decisão. Por isso o Senhor colocou o tema dessa mensagem ao meu coração, que é nós que decidimos. É nós que decidimos. Se nós decidimos ficarmos mesmo fracos diante do Senhor, a palavra do Senhor nos diz
que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Amém? Amados, Deus ele quer usar você para tirar você e aqueles que estão ao seu redor dessa prisão, aonde você se encontra, dessa opressão maligna que muitas das vezes você constrói, o adversário vai lá e rouba. Mas depende de mim, depende de você. Deus ele não vai te obrigar de maneira alguma a nada. Eu e você, nós temos a liberdade de escolha. Nós temos o livre-arbítrio, até para nos abençoar. O nosso Deus é tão maravilhoso que até para nos abençoar, Ele nos dá a opção. Ele fala que depende de nós escolhermos as bênçãos. Conforme está escrito em Deuteronômio 30, ou você avança para as promessas contidas na palavra de Deus, para a sua vida, ou fica parado como Gideão, dando desculpas com uma síndrome de pequenez, se sentindo pequeno, dizendo, ai, sou tão pobrezinho, ai Deus, eu não consigo, eu não sei, é isso, é aquilo. Para com isso, amado. Talvez você vê isso como humildade, mas a humildade não está em você se diminuir. A humildade não está em você se desprezar, menosprezar aquilo que Deus já fez em sua vida ou fez em você. Porque quando você se menospreza, você está menosprezando a obra de Deus, porque você é casa do Senhor, amado. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Então não se vê como Gideão se via. Sou tão pequenininho, sou tão pobrezinho, de uma família tão pequenininha, tão pobrezinha. Não. Deus ele já nos deu todas as riquezas. Como eu disse aqui, vida em abundância. Vida, Deus ele já nos concedeu essa vida abundante. Então nós temos que avançar para as promessas de Deus. Avançarmos para aquilo que Deus realmente nos chamou. Porque talvez nós podemos fazer como eu disse o exemplo ontem, Jeremias no capítulo de número 1, o Senhor chamou ele, Jeremias, te levantarei como um profeta, te enviarei às nações. E ele olhou para o Senhor e falou assim, eu não passo de uma criança. Amado, talvez você possa dizer ao Senhor, eu não passo de uma criança. Mas nessa noite, é você quem Deus escolheu. É nas suas imperfeições, é na falta de, talvez, de conhecimento que você tem. Não é porque você não tem um doutorado em teologia que você não vai ministrar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela se ministra por si própria. Não precisa você ter conhecimentos, claro que isso agrega valores, né, para a sua vida. Você fazer uma teologia, buscar auxílio em livros auxiliares, sim, voltados para a palavra de Deus. Mas a própria palavra de Deus, ela se prega por si própria. Basta somente nós abrirmos a nossa boca. Pois o Senhor nos diz, abrir a vossa boca e eu vos encherei. É o Senhor que nos enche, é o Senhor que fala, é o Senhor que transforma, é o Espírito de Deus que transforma a vida do homem, que convence o homem do juízo do pecado e da justiça, é o Espírito Santo. Cabe somente a nós abrirmos a nossa boca. O terceiro ponto e último de decisão que nós temos que ter na nossa vida é que nós precisamos decidir se seguimos avançando como vencedores ou como perdedores. Em Juízes 6,16, o Senhor disse, eu já estou ao seu lado e você derrotará os medianitas como se fossem um só homem. Deus já te deu uma revelação. Ele traçou o caminho que você deseja seguir, mas cabe a você. Qual caminho você vai seguir? Se é o caminho de vitória ou se é o caminho de derrota? Pois em Deuteronômio, capítulo de número 30 e verso de número 15 e 16, está escrito, vejam, hoje
coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que eu lhes ordeno, que amem o Senhor, o seu Deus, andem em seus caminhos e guardem os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Meu querido, não é errado eu e você nós pedirmos confirmação se Deus está conosco ou não. Errado muitas das vezes é nós olharmos as manifestações que Deus realiza nas nossas vidas, a benfeitoria, as misericórdias do Senhor que tem se renovado a cada manhã, e ainda assim continuarmos distante dele. O Senhor, ele te chama para viver uma vida de vitória. Você fala, mas estou passando por isso, por aquilo, como o Gideão estava passando. Mas não é errado você pedir que o Senhor, ele confirme algo. Vemos que Gideão, ele decidiu ficar com aquilo que Deus havia dito a ele, ao seu respeito, que ele era um homem valente, pois ele estava malhando uva no largar. E ali o largar é lugar de malhar trigo e não uva. Mas ele estava ali praticamente disfarçando para que não fosse roubado tudo aquilo que ele estava fazendo. Mas em determinado momento, Gideão, ele achou que a multidão de soldados que ele levantou, de 32 mil homens, era aquilo que traria a vitória para ele. E aí Deus começou a limpar, amados. De 32 mil homens, o Senhor tirou 31.700 homens do lado de Gideão, e restaram apenas 300. E foi com esses 300 que o Senhor entregou os medianitas na mão de Gideão. E o que eu quero dizer com isso? Que talvez você tenha olhado os recursos que você tem, a sua conta bancária, talvez o seu carro, talvez pessoas que têm estado ao seu lado dizendo, não, nós vamos vencer, e aquela multidão de pessoas. Mas Deus tem algo preparado para você. E este algo que o Senhor vai entregar a você, ainda que você talvez pense que esteja andando com poucas coisas, com pouco recurso, com poucas pessoas, como Jesus, quando ele ia orar, ele levava apenas Pedro, Tiago e João. Mas eram esses três os amigos mais próximos de Jesus. E entre os três tinha um que era João. E assim também o Senhor tem a fazer, para que aquilo, quando a bênção quando chegar na sua mão, você não venha dizer, mas foi o que eu economizei, mas foi porque aconteceu isso, eu tinha recurso e eu consegui alcançar. Não, Deus vai provar para você, é você que está me ouvindo, Deus vai provar para você que Ele é a sua provisão. Ainda que você não tenha recurso, Deus, Ele enviará recursos para a sua vida. E para concluirmos a mensagem dessa noite, quando você decide olhar a sua vida pelos olhos de Deus, decide avançar nas promessas que Deus tem na sua palavra para a sua vida, e decide andar como vencedor, Deus te conduzirá a essa vitória. Ela não virá de muitos recursos que você tem, mas da provisão daquele que te chamou para conquistar e te libertar, e te ajudar a libertar todos aqueles que estão cativos. Mas é você quem decide. A decisão cabe a você.
a decisão de findar todo esse sofrimento, a decisão de findar todas essas provações que você tem passado e até hoje você tem tentado lutar com suas forças e com suas próprias mãos. Confie no Senhor. Saiba que a palavra do Senhor, Ele nos diz em Deuteronômio 30, 19 e 20, que o Senhor, Ele toma os céus e a terra por testemunha contra nós, que Ele nos propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Ele diz: escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e seus descendentes, amando o Senhor, o seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele. E depois disto depende a vida, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Aí o Senhor fala: escolham, é uma dica que o Senhor nos dá. Escolham, pois, a vida. Ele não nos obriga, Ele diz: escolham, pois, a vida, para que habitem na terra que o Senhor, o seu Deus, sob juramento prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, a Isaque e a Jacó. O que Deus tem prometido a você, amado? Que você venha acreditar, que você venha tão somente crer que o Senhor, Ele está com você, que Ele te prometeu, que você venha decidir nessa noite, se você não tem aceitado a Cristo ainda, que você venha receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, pois Ele é o único que pode transformar. Mais uma vez eu quero afirmar a você, isso é uma decisão sua. Não é eu insistindo muito aqui que irei fazer isso, mas você, quando você determinar ao seu coração, falar: Senhor, eu não aguento mais, aqui eu entrego a minha vida ao Senhor, seja o Senhor da minha vida, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador, porque a palavra de Deus, ela nos diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E assim aconteceu também na vida de Gideão, quando ele ficou com aquilo que Deus disse a ele, que ele livraria o povo de Israel. Ele começou a caminhar, falou: não, eu não sou mais pequeno, eu sou um homem valente. Deus falou que eu sou um homem valente, eu sou um homem valente, então eu vou avançar, eu vou conquistar aquilo que Deus tem para mim. E ainda assim, com 300 homens, ele foi lá, derrotou os medianitas, e o Senhor concedeu a vitória a Gideão. E é assim que o Senhor fará também a sua vida. Então somente creia que o Senhor é o Deus que está com você. Cabe a você tomar esses pontos de decisão na sua vida, que é de caminhar com o Senhor, com aquilo que Deus disse de você, que é de você não ficar parado, mas avançar sobre a palavra de Deus. E sobre a palavra de Deus, você se tornar um vencedor. Pois a palavra nos diz que em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? E assim eu agradeço a cada um de vocês. Que Deus venha vos abençoar. Muito obrigado por estar conosco durante essa 1 hora. Agradeço a Deus pela vida da irmã Josilda, do irmão Josildo, da irmã Marli, que todas as quartas-feiras têm nos auxiliado nesse trabalho. É aqui Pedro, Tiago e João no barquinho. Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a vida da minha esposa, Priscila, do meu filho Derek, da minha filha Thaisa, de cada um dos meus familiares, a minha irmã Cida também que está nos acompanhando, Wesley, a minha irmã Silvia, o Paulo, né, cada um dos meus irmãos que tem nos ajudado aí também, né, compartilhando essa live. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de vocês. E eu quero fazer um convite a vocês, né, para que na próxima quarta-feira vocês estejam conosco. Mas na segunda-feira nós também temos uma bênção aí, que é a live do nosso irmão Josildo, né? Aí nos comentários aí tem a página dele. Vai lá, clica, ativa as notificações. E toda segunda-feira seja abençoado com uma palavra de Deus, amados. Pois eu amo ouvir a palavra de Deus. Amém? De um jeito simples e singelo de ser. Mas é a verdade pregada. Que o Senhor venha abençoar a cada um de vocês.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês. Deus vos abençoe. Pai, Senhor, irmão, tudo bem? Irmão Livandro, irmã Marli, vamos nessa força. Deus está conosco. Deus abençoe a cada um de vocês. Shalom, e eu aguardo vocês, hein? Próxima quarta-feira, em mais uma quarta de guerra, em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Uma boa semana e um ótimo final de semana, em nome de Jesus.